O sogro morreu, ele rompeu com a Assembleia de Deus e criou essa Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC, e botou essas unhas para fora, que eu já conhecia há algum tempo, não é? Porque ele ia lá na minha sala durante os anos 90, desde o início. Caio, nasce um cara como você de 200 em 200 anos, eu tenho o maior respeito por você, você é uma raridade mundial, não sei o que e tal, mas eu não posso deixar de receber o dinheiro que eu recebo do Macedo, que me paga US$ 40.000 por mês. Isso eu estou falando de 1990. Caramba. US$ 40.000 por mês para ficar de plantão para falar mal de você. Toda vez que você fizer alguma declaração... Que raiva era essa que o Marcelo tinha do senhor? A raiva não era de mim no início, passou a ser. Ele queria entrar na EVB. Ele queria. Ele me chamou umas vezes, eu estive pessoalmente com ele umas 5 ou 6 vezes, e algumas outras vezes ao telefone. Tivemos conversas longas, de 4, 5, 6 horas de conversa, e ele querendo entrar na organização que eu estava criando, na EVB. E eu falei, não, essa organização só está sendo possível por tua causa, porque você faz tanta loucura, comete tanta insanidade contra o Evangelho de Jesus, inventa tanta maluquice, tanta superstição, tanto sincretismo. O que você tem é um sincretismo de uma religião macediana nova. Você tem um grito de guerra que é Jesus Cristo é o Senhor, que só fica na placa, não fica aqui dentro, no púlpito ninguém ouve falar de Jesus. Aqui dentro você tem uma igreja do Velho Testamento, de barganha, de lei, Senhor, me dá isso e te oferecerei tantos sacrifícios. Você voltou para antes da cruz, para antes do sangue derramado por Jesus, você crucificou o Filho de Deus a segunda vez. Templo de Salomão, né? E você está aí fazendo sacrifícios de bodes e de ovelhas, só que com dinheiro. Então, mas você chama de sacrifício, você usa todos os deuses dos cultos africanos e ameríndios, chama pelo nome, você manda sair o tranca-rua, a pombagira, não sei o quê, manifesta para sair. Ou seja, você valida essas crenças quando você as chama pelo nome, quando você as trata como entidades reais e quando você as expulsa em nome de Jesus. A única coisa para a qual o nome de Jesus serve é para expulsar demônios, e depende, porque naquele tempo eu já tinha ouvido ele dizer que tem demônio muito ruim que tem que sair no cacete mesmo, no pau. E aí eu falei, então você tem um sincretismo aqui de um monte de coisas e uma mecânica de arrancar dinheiro das pessoas que as grandes multinacionais, nem as grandes redes de pirâmide de estelionatários não conseguiram fazer nada igual. E é para tirar o chapéu, você é um case de marketing de exploração. Mas é uma coisa nojenta. Você nos levou de volta para antes da Reforma Protestante. Parece que nós estamos vivendo na Idade das Trevas, no medievalismo mais horroroso. Então, cara, com você não dá para fazer nada. Nós conseguimos reunir esse povo todo porque, naquele tempo, as Assembleias de Deus, todas elas, as quadrangulares, as pentecostais, todas elas, as presbiterianas, todas elas, as batistas, as metodistas, de todos os grupos possíveis, e as independentes, queriam identificação comigo, mas não com Macedo. De maneira alguma, Deus nos livre de que a sociedade brasileira nos associe ao Edir Macedo. Ainda tinha toda aquela coisa, ele tinha acabado de comprar a Record, o dinheiro, havia acusações de todos os lados de que tinha sido dinheiro de tráfico de drogas na Colômbia. Tinha já é Magno o nome dele, que tinha sido bispo da Universal lá no Recife, Pernambuco, já tinha saído e tinha dito que ele mesmo com a esposa, juntamente com Renato Suete, com Didine, com Cabral,
com um monte de outros conhecidos aí, tinham ido várias e várias vezes de aviãozinho, jatinho, com suas esposas a Cali e a outras cidades do tráfico de droga na Colômbia, para pegar dinheiro dos traficantes, para lavar o dinheiro no gasofilácio da Universal, ficar com um pedaço e devolver o outro dinheiro, a outra parte do dinheiro aonde os traficantes mandavam. Isso eu ouvi de todos eles. Ouvi, inclusive, do Renato Suete, que naquele tempo era a segunda pessoa de maior importância lá na Universal. A própria secretária do Macedo, a Marileia, ia junto lá pegar dinheiro, trazia na calcinha, no sutiã, entre as nádegas, para todo lado, tudo era dólar. Essa moda é antiga, então. É antiga, muito antiga. E fora as coisas que ele fazia. Ele, por exemplo, dizia o seguinte, quando eu perguntei por que ele preferia fazer a coisa errada do que fazer a coisa certa, aí ele dizia, cara, é porque eu não estou nem aí para a coisa certa. Nem aí. Por exemplo, você está certo quando você diz que aqui nessa igreja não se prega nada de evangelho. É a ordem que eu dou. Evangelho faz mal. Evangelho cria um espírito de quebrantamento, de pobreza, fica todo mundo piedoso, fica querendo servir ao próximo, uns aos outros. Eu quero é grana. Foi daí que surgiu a doutrina da prosperidade? Não. Foi antes, né? Ixi, isso aí foi nos Estados Unidos, com o Kenneth Reagan, aí por volta dos anos 40, 50, também junto com a irmã Amy, que foi a fundadora da Cruzada, que acabou gerando a denominação do Evangelho Quadrangular. Foi nesse período, anos 40, anos 50. Mas chegou aqui no Brasil já no fim dos anos 70 e no meio dos anos 80 ele ganhou corpo aqui no Brasil, e quem trouxe de maneira mais insistente, começando em 81, a falar sobre isso foi o R.R. Soares. Assim que ele e o Macedo se separaram, que eles são parentes e fizeram tudo juntos no início, aí brigaram, se separaram. E o Macedo tinha a sua teologia da prosperidade, mas de maneira macediana. E o R.R. Soares é que usava a linguagem do Kenneth Reagan, usar a fé, exercitar a fé. Essa coisa toda que você ouve por aí foi o R.R. Quando a Valnice voltou de Angola, Valnice Milhomens, e foi estudar num curso de um cara desse, eu creio que foi do Kenneth Reagan, lá nos Estados Unidos, e ela voltou para o Brasil, ela foi uma Valnice Batista, missionária em Angola, toda piedosa, que eu conhecia lá do Recife, quando eu estava pregando lá, e eu pregava muito lá, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, e ela voltava das férias ao Brasil, ela sempre estava sentadinha lá me assistindo, muito amiga de alguns amigos meus, como o reverendo João Campos. E então eu conheci uma Valnice, que era uma moça crente, piedosa, missionária, batista, e celibatária, sozinha. Aí, quando ela voltou dos Estados Unidos, já conheci outra Valnice, televisiva, midiática, falando só em prosperidade, em teologia dos pactos, em confissão positiva, profetizando a volta de Jesus, que ela já profetizou, se eu não estou enganado, quase 3 vezes ou 3 vezes, 2 com certeza. Ela profetizou e outras coisas mais, profetizava quem ia ser o presidente. Eu não sei porque ela insiste, porque ela nunca acertou nada. Errou tudo que é prefeito em São Paulo, todos os governadores, todos os presidentes da República, nunca acertou nada. Eu digo, meu Deus, como é que a Valnice continua insistindo nisso? E eu tinha muito... Até hoje eu tenho carinho por ela. Eu olho e digo, meu Deus, você podia ter sido uma grande companheira pregando o Evangelho, foi entrar nessas coisas aí. Aí ela foi uma das principais propagadoras da teologia da prosperidade, da confissão positiva, que veio logo a reboque, trouxe a reboque
a história dos 12 apóstolos do Brasil, do Castanheda, lá da Colômbia, das células Lembro. e dos apóstolos, do ministério apostólico, aí ela, Terra Nova. Surgiu uma galera aí. Os meninos ali, aqui, que moram aqui, o Rodovalho, o outro, César Augusto ali de Goiânia, que eu conheci, todo mundo jovem. Ainda eram crentes quando eu conheci, ainda eram crentes piedosos, não tinha nada a ver com isso. E aí, voltando ao Macedo, eu falei, você é a razão pela qual a gente conseguiu reunir os irreuníveis. E agora você quer entrar? Não, não pode mesmo. Mas no dia da fundação da EVB, ele ainda mandou o Didini, o Von Helder e vários lá para a reunião de criação e pediram para se inscrever, se não podiam fazer a denominação da Igreja Universal e o Macedo tornarem-se membros, eles queriam saber se pelo menos os pastores da Universal poderiam se tornar membros. Eu falei, e vocês vão obedecer os critérios éticos da Associação Evangélica Brasileira? Porque nós temos... Antes de formarmos a associação, nós ficamos 3 anos nos reunindo, definindo princípios de uma média evangélica ponderada de natureza ética, que atendesse o escopo minimamente razoável de todos os grupos denominacionais, estabelecendo um fiel da balança do que não podia ser negociado sob pena de nós criarmos uma coisa que não era evangelho e que era contra o evangelho de Jesus e o testemunho dos apóstolos. Então, não tem condição, vocês vão se submeter? Quando eles liam os critérios e a coisa começava com a genuína e verdadeira fé em Jesus e a afirmação e a pregação do evangelho tal como ensinado por Jesus e pelos apóstolos, eles diziam, não, o Macedo não vai querer. Porque o Macedo mesmo já tinha me dito que a pregação dele não era como a minha. Ele falou, você prega com o que você quiser. Você prega com camarão. Aí você prega com minhoca. Você prega com peixe que você pega e pega outros maiores. Você pesca com carne. Você tem uma variedade de iscas enormes. Você pesca com pão, quando é um peixinho menor que você quer pegar. Enfim, agora eu não, eu pesco com merda. E aí ele olhou, ele falou, eu levei um susto, porque o cara não teve nenhum pudor. E eu estou falando de 1990. Ainda não era assim essa coisa normal. Hoje todo mundo manda a merda nos cultos, né? É um palavrão para todo lado, é uma porcaria, um chiqueiro bucal que sai da boca dessa pastorada toda, precisando lavar a boca, a mente, a alma, tudo. É um pessoal que se enojou, ficou nojento de vez, nauseantes. Ele falou, eu pesco com merda. Porque o povo que eu quero pegar é aquele povo que gosta de bosta, você entendeu? Então eu dou bosta. Por isso é que eu não deixo pregar o evangelho aqui. Eu prego a barganha. O cara quer ficar rico. Todo mundo quer ficar rico, Caio. Por que o evangelho não dá certo? Porque o evangelho chama as pessoas para amarem, se converterem, ajudarem o próximo, socorrerem os necessitados. Olha lá, que é necessitado aqui sou eu. Eu quero é o dinheiro, porque eu tenho que manter esse império rodando, funcionando. Eu não deixo nenhum pastor ficar numa igreja mais do que 4 meses. Eu mando 4 pastores para cada igreja. E cada mês um sai e chega um outro novo. Porque eu não quero nem o grupo local criando afinidades com um pastor local para ele não meter na cabeça que ele é o pastor da igreja e começar a ver divisão. Não pode. E aí logo depois veio aquela lei de que para ser pastor da Universal tinha que fazer vasectomia. Não podia ter filho, porque também não quero criança, não quero... No máximo o cara tem mulher para transar.
mas não pode sair com criança. Ele tem que estar preparado para eu dizer, levanta daí, ele levanta na mesma hora, vai para o lugar tal, já tem um apartamento esperando, porque um outro foi sucedê-lo no lugar onde ele está. Que é para não criar vínculo com ninguém. Então, o meu esquema aqui é outro. Nós estamos centralizados em poder, eu quero poder, eu quero vencer a Rede Globo de televisão, eu quero ficar mais rico do que o Roberto Marinho, eu quero, de fato, ter uma bancada no Congresso que defina as legislações, eu quero eleger presidentes da República, eu quero, em outras palavras, ser a eminência parda de qualquer governo que venha surgir no Brasil. Ele já tinha se aliado ao Collor em 89, vestido a camisa e feito tudo, já tinham saído do pau com as denominações afro e tudo mais, brigas horrorosas, já estava na iminência de ser preso, o que ele veio a ser preso no ano seguinte, eu vou te dizer, em maio do ano seguinte ele foi preso. Do Collor eu lembro que ele estava apoiando mesmo. 89. Aí, em 90, veio a EVB, quando chegou em maio, ele foi preso. E foi preso em 92. Maio de 92, na véspera da Eco 92, do Earth Summit, aqui no Rio de Janeiro. Então, primeiro evento sobre meio ambiente na Terra. E aí ele foi preso, a Universal me ligou, lá para o Vita Vieira e os bispos de lá. Caio, por favor, socorre a gente, Macedo acabou de ser preso por charlatanismo, vigarice, lavagem de dinheiro, sei lá, algumas coisas assim, eram umas 3 acusações. E aí eu pedi, me mandem a acusação para eu ler. E eu estava indo para Brasília, vindo a Brasília, para pregar aqui no Petrônio Portela, no Senado, num evento que estava precedendo o impeachment do Collor, já estava iniciando. 92, né? 92, o processo de impeachment do Collor. Sim. E eu fui chamado para falar sobre o assunto e não sei o que e tal. Eu até escrevi um livro chamado A Bíblia e o Impeachment, porque para crente era um pecado você, mesmo numa democracia, mesmo numa democracia onde a autoridade é o povo e a Constituição, mas crente estava acostumado era com César, com rei, com militares. Crente foi talhado para obedecer autoridades absolutas. Na igreja também, quase todas as igrejas tinham autoridades absolutas, dinastias absolutas. Então, crente foi feito para golpes militares ou de coisas dessa natureza. Então, você dizendo, cara, a democracia é tua, você tem liberdade para escolher. Você é a autoridade, é o povo, é governo do povo, do voto. Mas eles não. Se alguém chega, se ele está lá, Deus botou. Eu digo, não foi Deus, foi o voto. Foi o voto, não contaram os votos, não deu maioria para fulano e não para cicrano. Por que o que teve maioria assumiu? Foi Deus que votou? Que foi lá votar? Foi você. Mas não adiantava. É muita estupidez. Aí eu escrevi um livro, A Bíblia e o Impeachment, pelo menos para as lideranças lerem e diminuírem a resistência a respeito daquele impeachment que era... Foi o primeiro, né? Foi insofismável. Não dava para negar que o negócio tinha passado de todas as medidas. Furgão, né? Não, ali foi o pretexto. Foi só o pretexto. O negócio, a grana mesmo foi o PC Farias e os dinheiros, os milhões de dólares buscados lá no Uruguai, encheram jumbos que trouxeram cheios de dinheiro. Aí eu sei da história por outras vias, não vou contar aqui quem me contou, porque seria uma entregação. Quem me contou foi lá buscar. Foi lá buscar a grana. Então, eu sabia de tudo. E aí, voltando ao Macedo, ele me disse, aqui nessa igreja não tem, Jesus só inspira essas piedades que eu não quero. Eu quero aqui, não é o que está certo, é o que dá certo. E o que dá certo é o que eu faço. E aí, para reunir meios, dinheiro e recursos, eu faço qualquer negócio. Eu dou cheque sem fundo, eu emito nota fiscal fria, eu lavo dinheiro. Ele falou na minha cara, eu ouvindo assim. Falei, não é possível, esse cara deve estar num dia surtado. Que nada de Deus. Nada. Aí eu perguntei, escuta, e onde é que Jesus entrou nessa história toda?
Aí ele disse, não, no início eu era do candomblé, então quando eu me converti, eu fui lá para a igreja tal, depois acabei lá com o bispo Roberto McAllister na Nova Vida, mas era uma coisa assim muito educada para o meu gosto. Aí eu falei para o McAllister, olha, eu estou saindo daqui porque o senhor não vai a lugar nenhum, o senhor vai ficar aí com essa coisinha educadinha, eu quero é botar para quebrar e o senhor vai ouvir falar muito de mim ainda, do que eu vou fazer nesse país. Aí ele e o Soares saíram juntos. Pois bem, aí ele, nas outras reuniões que a gente teve, foi mais ou menos um repeteco da primeira. E eu disse, escuta, Macedo, você disse isso. Você pensou a respeito? De lá para cá teve alguma coisa que te fez mudar de ideia? Não é exatamente isso e tal e tal. E eu fui ficando convencido de que eu estava lidando com um cara que tinha convicções perversas completamente dele, que ele não estava disposto a abrir mão de nada, não se condoía com nada nem com ninguém. Não demorou muito tempo, ele começou a perseguir pessoas lá dentro. O Renato Suete mesmo, que era o braço direito, quando ele esteve preso, e eu ajudei a tirá-lo da prisão, naquele tempo a Universal disse que foi a fala que eu fiz aqui no Petrônio Portela, quando eu terminei de falar sobre o impeachment do Collor e tudo mais, eu falei sobre a prisão do Macedo, e que os argumentos que eu tinha lido nos autos eram muito frágeis, pífios. E eu falei, se formos aplicar esses mesmos princípios de um modo geral, eu queria sugerir, como presidente da Associação Evangélica Brasileira, que praticamente 80% dos pastores evangélicos fossem presos também, porque praticam o mesmo tipo de estelionato. E também vocês deveriam prender todos os sacerdotes católicos, que transformam uma hóstia em corpo de Cristo, e que o povo chega a pensar que se morder a hóstia pode sangrar porque é o corpo de Cristo, que a Eucaristia é Jesus transubstanciado e tal. Então, se for usar essas categorias que se usou para prender o Macedo, não escapa praticamente ninguém, muito pouca gente, inclusive do meio pentecostal e neopentecostal. É uma injustiça que ele esteja lá sozinho, se a acusação for essa. Agora, se vocês quiserem lidar com coisa séria, eu falei lá para todo mundo, estavam todos os senadores, lotado de deputados federais, o próprio Lula estava presente na mesa comigo, e o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, várias pessoas daquela época, das figuras mais eminentes, e ouvindo aquilo, e o povo ficou em pé e aplaudiu quando eu terminei de falar aquela história do Macedo. Falei, se vocês quiserem fazer coisa séria, o Macedo eventualmente merece uma auditoria da Receita Federal, para ver de onde vem tanto dinheiro, sem nenhuma origem declarada, finalidades que não são muito claras, o dinheiro da igreja se mistura com recursos pessoais, a coisa começa sendo adquirida em nome da igreja, daqui a pouco você vê que é propriedade privada do Macedo. Mas como os autos não constam disso, a minha sugestão é que ele seja libertado o quanto antes, ou então que prendam todo mundo. E aí, como não dava para prender todo mundo, o Macedo foi libertado. Aí me ligou, muito grato, achou que por eu ter dito aquilo, eu tinha mudado pessoalmente de posição. Aí teve mais uma insistência para entrar na EVB. Eu falei, não, cara, eu só falei o que é verdade. Agora, eu não estou em favor de nada do que você faz. Para mim, é tudo contra o Evangelho. E aí eu fui ficando apavorado quando eu fui vendo pessoas como o Robson Rodovalho, o César Augusto, o Estevão Hernandes me procurarem, que eram membros da EVB, me procurarem e dizerem, Caio, você é o nosso presidente, mas eu preciso abrir o coração e dizer o seguinte, eu estive com o Macedo, rapaz, o cara é doido, mas dá certo. Aí eu falei, o quê? Eu me lembro
de tomar um café aqui com o Rodovalho e o César Augusto no Hotel Torres, em janeiro de 1990, no Congresso Geração 90, aqui em Brasília. Em janeiro de 90. Aquele hotel que fica na torre mesmo, ele já acabou. Acabou. Já acabou. Era de uma família. Era um ponto turístico, né? Família amiga minha, de árabes queridos. Tinha um restaurante lá no Alto Árabe, excelente e tal, onde eu me hospedava naquele tempo regularmente. Então, a gente tomando café ali, e eles me disseram isso. Eu olhei para aquilo e falei, não acredito que vocês estão falando isso. Não, a gente vai imitá-lo, mas não totalmente. Nós vamos fazer uma adaptação para fazer uma espécie de universal para classe média, classe média alta. Então a gente vai tirar alguns fetiches, vamos tirar algumas coisas, mas a arquitetura, a estrutura de poder, a piramidalidade, todas essas coisas que a gente viu como é que funcionam lá, nós vamos manter, porque só dá para ter dinheiro e fazer diferença, e comprar TV, e comprar rádio, e criar um nome, e ter poder político, e ter os políticos da mão, se a gente se tornar ministérios midiáticos, como o dele, com instrumentos de mídia, isso e aquilo. Eu ouvindo aquilo tudo, daqui a pouco vem o Estevão Hernandes, e me diz praticamente a mesma coisa, parecia que tinham combinado. Eu fiquei chocado, eu falei, o que é que deu em vocês? E ouvi a mesma história que eu já tinha ouvido do Macedo. Caio, tudo que você prega está certo, mas não dá certo. Não dá dinheiro. Não dá certo. E é isso que a gente não quer. A gente precisa ficar rico. Você só tem dinheiro para fazer o seu ministério sem apelar, sem abusar, sendo exatamente conforme o Evangelho de Jesus, porque você é uma pessoa grande demais, respeitada demais, visível demais, amada demais. Então todo mundo quer te ajudar. É um privilégio te ajudar. Todo mundo volta para casa e diz, obrigado, Deus, porque eu estou ajudando o Caio. Por isso você tem meios para fazer tanta coisa linda no país inteiro. Agora, nós não somos você, a gente tem que apelar mesmo. E nós vamos apelar. Eu falei, é uma pena, porque não vai dar para a gente manter uma associação limpa, ética, sim.